Graça e paz, Shalom. Que bom que você está aqui novamente para juntos darmos continuidade ao Evangelho de Cristo Jesus. Hoje nós estamos no segundo dia, iremos ler Mateus, do capítulo 8 ao versículo 12. Eu convido você a fazer essa oração juntamente comigo. Querido e amado Deus e eterno Pai, eu louvo o teu santo nome, porque és santo e digno de honra. Eu te adoro, pois tu és o meu Deus, e peço que glorifiques a ti mesmo na minha vida. Sonda-me, purifica-me de tudo o que te desagrada, e se há em nós qualquer raiz de incredulidade, como foi dito em sua palavra, lança fora, arranca de nós, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Perdoa-me, assim como eu perdoo aos outros. Obrigado pela sua provisão, proteção e fidelidade na minha vida. E como está dito, tu abres tua mão e satisfaz todo ser vivo com favor. Bendito és tu, ó Eterno, que alimenta a todos. Obrigada por me convidar para uma comunhão diária contigo. Desperta, ó Senhor, a todos que dormem. Ensina-nos a orar, Senhor. Me ensina a curvar-me com alegria na adoração e a confessar livremente quaisquer dos meus pecados. Agradeço-te com o coração humilde a orar por mim mesmo e também pelas pessoas, tudo para a tua glória. Ó Deus, ensina-nos a tua palavra, revela-nos a tua santa palavra. No nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Então pega a sua Bíblia e vamos junto nessa jornada pelos Evangelhos Sagrados de Cristo. Em Mateus 8, Jesus purifica o imundo. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, pode me purificar. Então Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Jesus, ele tem poder sobre a impureza. Em seguida, Jesus lhe disse: Veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Um comandante romano crente. Jesus tem poder sobre a distância. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa paralítico e sofre horrível tormento. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse ao que o seguiam: Com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto,
os herdeiros do rei serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e de maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Jesus salva, cura e liberta. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então, Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida, levantou-se ela e passou a servi-lo. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Ou ao contrário do que muitos céticos e críticos afirmam, Jesus não andava com o Antigo Testamento nas mãos, procurando cumprir profecias, mas a cada instante um evento admirável ocorria, e seus discípulos e todos os que conheciam a lei e os profetas testemunhavam, na pessoa de Jesus, o cumprimento de várias profecias messiânicas. A propriedade do discipulado. Jesus tem poder sobre os discípulos. Quando Jesus viu que uma multidão o rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outros de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Ao que Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus domina as circunstâncias. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então, seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos todos perecer? Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então, os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus domina as forças do mal. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados. Saindo dentre os sepulcros, eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: Que temos nós contigo,
Ó Filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Veja só que esses endemoniados, ou melhor, o demônio que se apoderou desses homens, reconheceu Jesus o Cristo. Não muito longe deles estava pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploravam a ele: se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos? E Jesus lhe disse: ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente, toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente, precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Então, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, assim que o viram, suplicaram-lhe que se retirasse da sua região. Jesus tem poder para perdoar pecados. Jesus perdoa e cura. E entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado em sua maca. Observando-lhe a fé, disse Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, questiona: por que cogitai o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. Levantando-se, o homem partiu para a sua casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanha autoridade. Jesus veio para os necessitados. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto. Misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Ele tem poder para perdoar pecados. O novo e definitivo vinho. Jesus tem poder sobre leis e doutrinas. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós
e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque remendo ele força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velho. Se o fizer, os odres rebentarão. O vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Jesus tem poder sobre a morte. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando diante dele, rogou: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Jesus então levantou-se e seguiu com ele, e seus discípulos os acompanharam. De repente, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto, pois dizia essa mulher consigo mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada? Então Jesus voltou-se e, assim que viu a mulher, lhe disse: anime-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas fúnebres e a multidão em alvoroço, ordenou: retirai-vos daqui. Esta menina não está morta, mas adormecida. E todos zombavam dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Os cegos passam a ver. Jesus tem poder sobre as trevas. Partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós? Entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu seja capaz de fazer isto? E responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. E os olhos deles foram abertos. Jesus os advertiu, então, severamente: cuidai para que ninguém saiba disto. Contudo, ao partirem, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. Os endemoniados são libertos. Jesus tem poder sobre os demônios. Após terem ser tirado, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem mudo e possuído por um demônio. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões admiradas exclamavam: jamais se viu algo assim em Israel. Por outro lado, os fariseus maldiziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Jesus tem poder sobre doenças da alma e do corpo.
todos os enfermos são curados. Todos os enfermos são curados? Jesus tem poder sobre doenças da alma e do corpo. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus pede mais discípulos. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então, falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Jesus envia os seus discípulos. A grande missão de Jesus. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são estes o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe de Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebeste, graciosamente dai. Não vos provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica mais, segundo par de sandálias ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirardes. E, quando entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvido às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astuto como as serpentes e inofensivos como as pombas. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Serei levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios.
Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que, daquela hora, vos será ministrado o que haveis de dizer. Isto porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós. Um irmão entregará à morte seu irmão, e o pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais, e lhe causarão a morte. E por causa do meu nome sereis odiado de todos. Contudo, aqueles que permanecer firme até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fugi para outro, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu ao cabeça da casa, quanto mais aos membros da sua família. Entretanto, não os temais. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser tornar conhecido. A entrega do temor a Deus. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso, não temais. Bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai, que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está no céu. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra sua vida, a perderá, mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Quem vos recebe, a mim mesmo recebe, e quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este
meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. João, o arauto de Jesus. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Missão de Jesus. Assim que no cárcere João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 de seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos aguardar outro? Jesus respondendo disse-lhes: Ide e contai a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, o que foste ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas, afinal, o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, é mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João o Batista. Entretanto, o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que, sentada nas praças do mercado, ficam gritando uma com as outras: Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: Este tem demônio? Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras, que são seus frutos. E eis o consolo aos discípulos de Jesus Cristo. Ai dos povos incrédulos! Então começou Jesus a admoestar severamente a cidade nas quais realizara numerosos feitos, prodígios, porque não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida!
Porque se os milagres que entre vós foram realizados tiveram sido feitos em Tiro e Sidom, há muitos que elas se teriam arrependido, vestindo roupa de saco e cobrindo-se de cinza. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, te arrogas subir até os céus? Pois serás lançado ao inferno. Porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância com o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. E eis a condenação das cidades infiéis. Vinde a Cristo, os cansados. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é bom, e minha carga é leve. Convocação para si dos discípulos. O Senhor do sábado. Naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereal em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe: Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus lhe respondeu: Não leste o que fez Davi quando eles e seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais a lei não lhes permitia comer, nem a ele e nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e, contudo, são discipulados? E, contudo, são desculpados? Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Entretanto, se vós soubesseis o que significam estas palavras, misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus cura no sábado. Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Mas, procurando um motivo para acusar Jesus, eles o questionaram: É lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhe propôs: Qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirá-la de lá?
Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Por isso é lícito fazer o bem no sábado. Então dirigiu-se ao homem e disse: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. E eis aí um pecado imperdoável da incredulidade. Eis meu servo amado. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se daquele lugar. Eis meu servo amado. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se daquele lugar. Uma multidão o seguiu e todos ele curou. Contudo, os advertiu para que não divulgassem suas obras. Ao acontecer isso, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não contenderá nem gritará, nem se ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que se faça vencer a justiça, e em seu nome os gentios colocarão sua esperança. O pecado imperdoável. Depois disso, aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, de modo que pôde falar e ver. Então, toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá, então, subsistir o teu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsa vossos filhos? E por isso, eles mesmos serão os vossos juízes? Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então, verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha. Portanto, eu vos assevero: todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no outro tempo futuro. Ou farei a árvore boa e o seu fruto bom? Ou a árvore má e o seu fruto mau? Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa
tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. O sinal da ressurreição. Alguns sinais extraordinários. Então, alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver de tua parte algum milagre. Ao que Jesus respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso? Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. A mãe e os irmãos de Jesus, relacionamentos transformados. Enquanto Jesus estava pregando à grande multidão do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então, alguém o avisou: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eis aí a missão do nosso amado Jesus Cristo.